fato realmente muito perigoso, né? Muito perigoso. É. Entendi. Nós temos, Alessandra, dados nacionais nacionais, tá, do Brasil inteiro, para sabermos aí a porcentagem de PIG no país, né, considerando, portanto, toda a população, né? E se sim, há algum registro, há alguma pesquisa que vai tratar de um eventual e acho que bem provável subregistros desse tipo de nascimento? Então, a gente tem, na verdade, dado nacional de crianças nascidas com peso, né, pequenas para a idade gestacional, não temos. O que a gente tem aqui em torno de 60% das crianças aqui no Brasil têm ou baixo peso ou PIG. Então, elas têm alguma condição, elas não nasceram de forma adequada, com peso adequado, né, na condição adequada, como a gente chama. Né? Então, assim, com relação ao nascimento PIB especificamente, a gente tem, né, em algumas regiões, né, alguns estados, uma média entre 8% e 10% das crianças que nascem com essa condição, né, pequena escolha gestacional. Então, aqui é só PIB, né? Então, assim, aí o pessoal pode pensar, que ótimo, então nem é tanto. Se a gente está excluindo aqui, não está falando das crianças com baixo peso, das crianças prematuras, que já aí são outras condições, né? Com gravidade, com impacto também para a saúde, mas aí é só para diferenciar, assim. Né? Aquele 60% está englobando tudo. Né? Esses 10%, de 8% a 10%, realmente são crianças, né, PIG. Então, a gente tem mais ou menos esse cenário. Com certeza, a gente tem subregistro, né? A gente tem o Sistema Nacional de Nascidos Vivos, que é o SINASC, né, que é preciso a notificação dos nascimentos é obrigatória, mas a gente sabe que, na realidade, do país que a gente vive, né, principalmente zonas rurais de alguns estados, principalmente Norte e Nordeste, a gente ainda tem realidade de pessoas que nascem, né? Há pouco tempo, eu estava vendo até no Rio de Janeiro, né, como ainda tem registro, crianças sem registro nenhum, não podem nem ir para a escola, inclusive, porque não tem registro, né? Nasceram em casa, nasceram em condições, né, que não fizeram registro, a mãe não teve tempo, não foi, não sabia, enfim, então isso é uma realidade, né? Então, com certeza, dentro dessas crianças aí tem, né, uma quantidade enorme de crianças que não foram notificadas. Ou seja, os 8%, considerando só PIB, né, que já é, enfim, complicado, pode até não parecer muito, mas já é uma taxa de incidência alta, possivelmente é bem maior, né? Então, É. muito complicado. E agora, voltando de certa forma ao início lá da sua entrevista, o que a gente poderia assim, falar, né, se é que há riscos, né, associados ao catch-up growth? Né? E, e, e associado a esses riscos, se é que existem, né, você poderia falar mais um pouquinho, que isso me pareceu interessante, né, acerca da teoria da origem fetal das doenças no adulto? Uhum. Então, só eu cheguei a mencionar mais, né, um pouquinho antes sobre essa questão do impacto, né? Então, o que acontece normalmente? A criança, como eu falei, está lá com um crescimento X, na curva ela não está no ponto ideal, e aí a gente, né, alguns profissionais começam a pensar em suplementar uma alimentação que não precisaria. Então, o leite materno não está sendo suficiente, vamos dar fórmula com Mucilon, estou dando Mucilon, que é um exemplo que é muito comum, né, mas tem vários outros farináceos que são utilizados nessa idade. E aí gera um ganho de peso mais elevado do que deveria, né? Então, esse catch-up growth, na verdade, assim, por conceito, ele é uma resposta normal das crianças que passaram por alguma restrição durante o período intraútero. Então, a resposta natural do organismo dele, como eu falei, dá uma corridinha maior para alcançar o crescimento adequado, né? O peso adequado. Então, isso é o normal, né? O que acontece? Quando a gente enquanto profissional, quer
potencializar isso pensando que eu devo estimular o crescimento ainda mais. Então, ignorando, né, essas condições que já são naturais. E reforçando, assim, são naturais dentro de condições ideais de aleitamento, introdução da alimentação e tal. Normalmente, esse ketchup growth, ele vai, né, até os 2 anos, então a criança meio que tem esse período, né, o que se vê normalmente é que a criança, nos 6 primeiros meses, ela tem um crescimento mais acelerado. Isso para um pouco até o primeiro ano, e do primeiro ano, desculpa, até 18 meses, o primeiro 1 ano e meio, né, até 18 meses, ele dá uma não estagnada, ele cresce de forma mais regular, e no final, até o segundo ano, ele dá um crescimento de novo mais rápido, que é justamente para compensar. Né? Então, normalmente, em condições normais, a criança até os 2 anos, ela corrige essa alteração, né? Se ela tiver toda a condição para isso, se ela for amamentada, se ela tiver alimentação complementar no período certo, com a qualidade certa, né? Isso eu já falei, mas assim, normalmente é isso que acontece. Quando tem o catch-up growth, né? Então, quando ele é excessivo, a velocidade de ganho de peso é muito elevada, aí leva para o outro lado, como eu falei, que cai na mesma coisa, né? O risco para doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, ele volta a aparecer justamente porque está dando coisa demais, né? Então, acaba que quando ele passou por um período de restrição de crescimento, né? Ou, enfim, alguma condição que levou ele até aquele tamanho um pouco menor. Se for estimulado demais, ele vai continuar tendo alto... Ou, às vezes, ele nem tinha, né? Pensando no PIG simétrico. Ele nasceu PIG porque nasceu PIG. Teve alguma restrição ali, né? Mas estava ok, está simétrico. E aí, quando nasce, começa a querer correr atrás de um peso que não era real, não era, né, verdadeiro para aquele bebê. E aí, às vezes, ele atinge, mas atinge as custas de um metabolismo que, enfim, se alterou a ponto de aumentar o risco para essas doenças, né, metabólicas. E aí, falando da teoria da origem fetal, né? Então, assim, retomando o que eu falei também anteriormente, essa teoria surgiu justamente por conta do crescimento, né? Voltaram a estudar essa teoria porque observamos claramente o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem, falando aqui do Brasil, uma população que tem uma prevalência elevada de hipertensão, diabetes, né, que são os mais comuns. A gente tem síndrome metabólica e obesidade aí crescendo cada dia mais. Também, né? Então, começaram a buscar motivos para isso, né? E uma delas foi a origem fetal. O que acontece? Lá no período intraútero, né? E aí, pensando de onde veio a teoria. A teoria veio depois que observaram que no período da guerra, né, as mulheres que passaram fome, né, que estavam grávidas no período da guerra e que tiveram restrição alimentar nesse período, né, geraram crianças que na vida adulta, né, desenvolveram essas doenças, eram obesas e tal. Então começaram a buscar isso. Que é a lógica, né? O organismo, o feto, ele está lá dentro do útero. E aí a mulher, quando ela deixa de se alimentar, né, ela tem um período de restrição, o organismo da criança, em adaptação a esse meio escasso, ele começa a reduzir o seu metabolismo, né? Então, ele vai reduzindo, como uma forma de adaptar, né, ao novo meio que ele tem. Já não tem mais aquele meio repleto de nutrientes, tem uma redução. Então, vai reduzindo o metabolismo, né? Então, esse período, esse processo, ele ocorre durante a gestação, e aí a criança nasce, e aí o que se chama de fenótipo poupador. Ela nasce com um organismo que tende a ser apegado, né, aos nutrientes. Então, quando aquele indivíduo come, ele tende a comer e o organismo é como se segurasse, né? Então, assim, comida agora não sai mais, né? Então, são indivíduos, né? Isso é bem característico daquelas pessoas que fazem dietas por muito tempo e não emagrecem direito, é como se o organismo fosse apegado, né? Uma das possibilidades é ter passado no intraútero por um momento de gestação, né? Então, observaram que algumas pessoas que passaram por esse momento lá na gestação agora estavam, né, associadas porque, na verdade, muda todo o metabolismo.
né? Então, você tem uma série de alterações nos órgãos, então, o risco dessas pessoas para desenvolver a doença, ele é maior. Não quer dizer que é determinado. Uma pessoa que nasceu com restrição do crescimento vai ter doença, não. É como, a gente brinca que assim, é como se tivesse um interruptor. Ela nasce com um interruptor. Ela pode desenvolver. O que, é que vai determinar se esse interruptor vai ser ligado ou não é o estilo de vida dela. A alimentação e o estilo de vida após o nascimento. Desde a amamentação, introdução de alimentos suplementar, consumo de alimentos, né? Que aí a gente já tem o que hoje tem sido chamado de epigenética. A gente tem realmente um período realmente que a gente consegue, né, alterar, né, ter uma plasticidade desse organismo que a gente consegue fazer alterações de acordo com o estilo de vida, com a alimentação, principalmente, né, estresse interfere diretamente, né, hoje a gente vê o quanto mulheres que às vezes não passaram por essa restrição alimentar, mas elas passaram por muito estresse, né, e a gente pensar na realidade aí do Rio de Janeiro, né, que são mulheres que lidam o tempo todo com tiroteio, esse estresse vai para a criança, isso gera uma resposta lá, né, com aumento de corticosteroides, enfim, com toda uma resposta metabólica ao estresse, isso predispõe aquele metabolismo. Então, ele realmente fica, né, com as veias um pouco diferentes, isso vai favorecer o desenvolvimento da hipertensão, enfim. Então, é meio nesse sentido, né, que a gente chama de programação metabólica, né, que é justamente todos esses termos estão associados à teoria da origem fetal das doenças não crônicas, né, não transmissíveis. Então, é um universo, assim, é muita coisa que a gente vê, o quanto que se pode, né, que se tem, assim, de oportunidades, porque quando a gente vê que a criança nasceu, né, e o peso nasceu, é um indicador importantíssimo, né, justamente porque vai dar para a gente uma noção do que foi aquela gestação. Quando o bebê nasce com um peso abaixo do esperado, a gente já pode ter uma ideia, né? Então, no caso do PIG, a gente não sabe se foi restrição real do crescimento ou se é algo adaptativo mesmo. Não sei se é algo patológico ou não, mas um baixo peso a nascer, uma prematuridade, normalmente é patológico. Então, a gente já atua, né? Acho que talvez o PIG não seja o cerne das atenções, né? A gente não tem, eu estou falando isso em comparação à prematuridade, por exemplo. Tem uma quantidade enorme de estudos e de materiais que vão dar suporte a isso. Justamente porque, normalmente, os PIGs, né, quando são mais graves, eles estão lá com baixo peso, né? Então, acaba que a gente dá o olhar para quem realmente precisa, né? Mas existe sempre a possibilidade dele ser somente PIG, não ser baixo peso e mesmo ter risco para a saúde. E daí a importância, né, de trabalhar com essa população. Entendi. Interessante. Muito interessante essa questão da epigenética. E depois, futuramente, eu achei interessante. Depois, futuramente, enfim, não sei se você já trabalha, né, especificamente com isso e tal, mas enfim, se depois você produzir alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outra coisa, em trabalhos futuros, artigos, se quiser voltar, o espaço está aberto, tá? E aí a gente comenta esse artigo, beleza? É só uma nota. E agora, passando especificamente para o artigo que você produziu, fruto aí do trabalho da dissertação, né? Você poderia falar para a gente assim, qual foi o método utilizado e quais os resultados encontrados, agora especificamente do artigo? Então, enfim, o artigo a gente relatou lá exatamente o que está no projeto, né? Que é o método foi justamente esse acompanhamento, então foi um estudo de coorte, em que a gente acompanhou mensalmente essas crianças, a gente fez a pesagem, né? Mediu, fez todas as medidas, enfim. E os resultados foram que o crescimento da criança, quando avaliado, da criança PIG, quando avaliado de forma absoluta, ele se assemelha muito onde a criança que nasceu adequada para a gestacional, né? Mas quando a gente aproxima um pouco e faz essa avaliação relativa ao peso dela, a gente vê que a criança PIG ela teve um ganho maior, né? Porque a gente está falando em ganho proporcional. Então, em relação ao próprio peso, ela teve um ganho maior e isso é muito importante justamente para a criança
para a gente, para o acompanhamento, né? Porque quando a gente olha para o valor total, como eu falei, quando a gente vai colocar as duas na curva, as duas com a mesma idade, uma criança I e uma criança PIG, elas vão estar diferentes. Provavelmente vão estar, né, em locais diferentes, e a PIG certamente vai estar menor. Mas o que não quer dizer que ela não tenha saúde, o que não quer dizer que ela não esteja com crescimento adequado. Uhum. Eu não sei se eu concluí naquele primeiro momento, eu acho que não. Que um ponto para a gente, abaixo do que se espera na curva, diz alguma coisa. Mas uma curva mesmo, né, se eu tenho um acompanhamento, foi a hora que eu falei da importância do registro do peso da criança no cartão. Se eu tenho uma curva do acompanhamento e eu percebo que mesmo abaixo ela se mantém crescente, né, e constante no crescimento, eu não tenho nenhuma preocupação. Né? Eu só vejo que é uma criança que ela vai estar crescendo um pouco abaixo do que a média das crianças. Né? E aí vale até destacar assim, essa questão da curva de crescimento, porque se tem a compreensão de que todas as crianças, a ideia, né, de muitos profissionais é que todas as crianças devem crescer lá perto do que a gente chama de P50, né? Então, 50% da amostra cresce daquele jeito. Então, todas as crianças têm que ser assim. Não, ali está descrito que 50% das crianças crescem daquele jeito, naquela linha. Algumas vão crescer manter a mesma linha, só que elas vão estar abaixo, né? Então, não tem problema ela tá abaixo. Ela tá dentro da faixa, tá ok. Né? O que a gente precisa se preocupar realmente é na forma como ela vem crescendo, não só no ponto específico ou em que localidade, né? Então, às vezes isso acaba gerando uma ansiedade muito grande dos profissionais, né, que estão atendendo a criança. Tá, não tem que crescer aqui perto, e às vezes não tem que crescer nada. Às vezes ela tá mantendo o crescimento e é o crescimento dela. E tá tudo certo, né? Exatamente. Exatamente. E às vezes gera ansiedade até na própria mãe, né? E aí a gente fica pensando, por exemplo, hoje com a internet, né? E enfim, a possibilidade de qualquer pessoa acessar estudos científicos, se uma determinada mãe, por exemplo, depara com um estudo desse, né? E olha assim, e não vê que está nesse P50, ela pode, enfim, começar a imaginar uma série de coisas, né? E enfim, ter, então essa sua observação essa observação cuidadosa é muito importante, né? Para que a gente não ter também um determinista, né? Isso. E é isso, né? Uma coisa que a gente sempre pensa é em conversar com a mãe, mostrar para ela, né? Tudo isso, porque às vezes a gente sabe, a gente vê ali, mas a gente tem que esclarecer ela exatamente o que você está falando, para ela não olhar ali, ai meu Deus, então é sempre importante, ó, seu filho não está nessa linha, mas não tem problema, isso, né? Enfim, explica. Uhum. Exato, exato. E os bebês avaliados na pesquisa, né, eles tiveram uma excelente recuperação ponderal. Como vocês explicam isso? Eu acho que isso tem a ver com a questão da simetria, né? Então, acabei citando assim, eles conseguiram ganhar esse peso de forma muito tranquila, porque eu acho que dentro da nossa amostra, a grande maioria eram PIGs simétricos, né? O que dá a entender de que eles não passaram por um processo de restrição do crescimento. Isso talvez tenha sido uma adaptação do organismo que não necessariamente tem a ver com uma restrição, né? Não tem algo patológico envolvido. Então, o crescimento, né, a recuperação do peso deles foi normal justamente porque eles eram de um grupo, né, que não era tão patológico. Então, a gente, assim a gente pensou, né? A gente, na época, imaginou que tivesse relação com essa simetria, né? E aí, como 80% da amostra era de simétricos, a gente acabou, né, tendo essa sensação de que todo PIG ele vai recuperar, e a gente não vê que em torno de 10 a 15%, né, em vários estudos, não recuperam peso, né, eles mantêm esse peso abaixo. Então, eu acho que não foi o nosso caso por se tratar de simétricos, né. Essa foi a hipótese que a gente levantou lá, como principal justificativa, né. E fora que, assim, teve outra questão que foi a alimentação, né? Eram crianças amamentadas, que tiveram acompanhamento nutricional. Então, como eu falei, em todas as consultas era médico nutricionista. Então,
isso também, com certeza, favorece, né? Crianças amamentadas, com apoio ao aleitamento. Então, tinha uma médica que fazia o apoio ao aleitamento, porque a gente ainda tem isso, que eu acabei não mencionando, né? Das barreiras para a mulher amamentar. Quando ela chega para o médico e diz, doutor, não estou conseguindo mamar, meu peito está empedrado, o que eu faço? Ele diz, não sei não, toma fórmula enquanto você não resolve isso. E manda ela para casa, né? Então, assim, ela não sabendo de nada, se o médico não sabe e deu fórmula, quem é ela para dizer que não é melhor? Aí ela vai e toma. Né? Então, eram mulheres que tinham esse acompanhamento, assim, um acompanhamento mensal, né? Um acompanhamento muito bom, assim, de pensar uma vez por mês, né? Desde o nascimento, a criança ir fazer acompanhamento com o médico, de ter esse apoio para o aleitamento. E introdução da alimentação, porque a gente também fazia, né, essa orientação para introduzir a alimentação da forma mais adequada. Isso, com certeza, né, impactou no crescimento da criança. De fato. Quem dera, né, se todos os bebês e todas as gestantes tivessem esse acompanhamento quase que, não vou dizer privilegiado, talvez de certa forma, talvez até privilegiado, né, se você for comparar com o resto do país, mas eu falo assim, esse cuidado que deveria ser o padrão, né, de uma vez por mês estar ali em contato, fazendo todos esses exames, todas essas medições, seria muito bom, né? De fato, com certeza parece ter impactado, né? Com certeza. E Entendi. isso, às vezes a gente acha que não, mas impacta muito, né? Tem um acompanhamento, E ainda que a gente, às vezes, não tivesse... a gente tinha uma médica que tinha toda uma experiência com aleitamento, né? Na época, mas acho que ainda que não tivessem, estávamos todos dispostos a buscar, a ajudar, né? Então, o que eu falei, às vezes ela tá com a mão empedrada. Se for uma pessoa que não sabe, mas que está disposto a ajudar, iria buscar, ou estudar, ia chamar alguma enfermeira, sabe? Então, ia ter um outro posicionamento de não simplesmente prescrever a fórmula por ser mais rápido e mais fácil, né? E aí voltando ao ponto que você falou, se a gente começar a esclarecer as crianças lá desde a formação básica, né, sobre o aleitamento. Por outro lado, a gente também tem que começar a esclarecer os estudantes de medicina o que é o aleitamento, mostrar a eles como lidar com esses problemas, né, como lidar com as questões que acontecem, tem coisas que são tão naturais, o empedrar do leite em algum momento, né, principalmente nos primeiros dias, é super natural, às vezes não é nada demais, é só ela orientar ela a fazer uma massagem na mama, enfim, às vezes são coisas tão simples, mas como não sabe, vai para o que está seguro, né, que é prescrever a fórmula e ok. Sim, de fato, muito interessante. Né? Então temos aqui também, se eventuais médicos estiverem assistindo a nossa entrevista, temos aqui também uma orientação importante aí para o currículo da Faculdade de Medicina. Né?